poderoso de Jesus. Eis aqui, Senhor, a vida do teu filho, do teu servo, que nesta noite será um canal de bênção para a vida desta igreja. Papai, usa essa ferramenta a qual o Senhor tem constituído neste lugar. Papai, transborda o cálice do teu filho para com a tua igreja, não aquilo que queremos ouvir, mas sim o que precisamos para que possamos trazermos para a prática das nossas vidas. Permita que o teu Espírito, Senhor, papai, venha, Senhor, falar aos nossos corações pelo intermédio, Senhor, da vida do nosso amigo, presbítero Valmir. Papai, como ministro, Senhor, deste lugar, eu abençoo a vida espiritual do teu filho, eu abençoo, Senhor, papai, o ministério entregue pelo Senhor sobre a vida do teu filho. Eu oro assim, Senhor, e tenho certeza que o Senhor tem uma palavra, Senhor, para a vida da tua igreja. Usa ele, Senhor, nesta noite, da forma a qual o Senhor queira e faça a tua vontade acontecer. Oremos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Aplauda, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Graça e paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia rapidinho em Salmo capítulo 73. Não quero perder um minuto. Amém? Se você quiser sair um pouco para ir ao toalete, eu te dou a liberdade, mas depois eu gostaria que ninguém saísse. Fecha as portas depois, tá? Igual a Arca de Noé, fecha e não deixa ninguém sair, né? Mas se você quiser sair agora, vou te dar 5 minutos enquanto eu vou tomar uma água, tá bom? Pode ser? Quem quiser ir no toalete, vai lá, sossegado. Depois não pode conversar, porque tem câmeras escondidas aí, tá bom? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Poderoso é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Acabou? Transborda, Jesus. Eu sei que vai chegar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sou grato pela minha família estar aqui no nosso meio. E acredito que a porção da palavra que vai ser ministrada hoje no seu coração, ela vai ser suficiente para você caminhar essa semana. Amém? Porque eu tenho tudo de bom para falar para você nessa noite. Amém? O Salmo capítulo 73. Amém? Eu gostaria que o nosso irmão colocasse na tela para nós estarmos lendo, porque a minha Bíblia ela é um pouco diferente, né? Deixa eu ver. Isso. Não, ela está igual. Tá? Mas não sei, ao decorrer dos versículos, se irão ser iguais. Tá bom? Amém? Salmo de número 73, ele vai dizer assim: verdadeiramente. Aqui é uma afirmação, presta bem atenção. Hoje vai ter gramática aqui no nosso meio, tá bom? Verdadeiramente bom é Deus. Para com quem? Com o povo de Israel. Para com os limpos de coração. Aí eu vejo aqui nesse versículo 2 tipos de pessoas. Vejo aqui nesse versículo 2 tipos de nação. Quando o salmista ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com o Israel. Aí ele vírgula, mas para os limpos de coração. Ele começa dizendo no coletivo, dizendo que verdadeiramente Deus é bom para Israel, no coletivo, e depois ele classifica um povo dentro daquele povo, dizendo: mas só os limpos de coração. Estão entendendo? Amém? Só os limpos de coração. Aí o salmista fala assim: mas quanto a mim, no versículo 2, ele se refere dizendo assim, olha só: quanto a mim, os meus pés quase, é como se eu estivesse aqui, mais ou menos, e eu quase me desequilibrei, mas não caí. Estão entendendo? Pega o fio da meada aí, que no fim vai ser muito bom. É como se eu estivesse aqui, opa, quase,
caí, mas não caí. E aí ele fala assim: quase que me desviaram, pouco faltou para escorregasse os meus passos. Começo agora a pegar um pouco daquele povo lá de Israel. Muitos se escorregaram, muitos se desviaram, porque enquanto o seu Deus para você, Ele não te obriga a fazer nada. Enquanto o seu Deus, Ele é bom para você, enquanto o seu Deus for viável para você, você trata Ele bem, você trata Ele muito bem. Mas quando Deus começa a exigir de você, você quer pular fora, você quer sair fora. Você começa a desviar. Enquanto está tudo bem, beleza. Mas o dia que você começar a ter fracasso na sua vida, quase todo o tempo, você acha que aquele Deus que você serve já não pode fazer parte da sua vida. Porque como um Deus vai fazer você sofrer, como é que um Deus que você adora vai fazer você acontecer várias coisas erradas que não dão certo na sua vida? Enquanto ele for conveniente para você, está tudo bem. Depois que você passa a algumas provas, ele não é mais conveniente para você. Você só aceita esse Deus quando Ele é conveniente com você, quando dá tudo certo, quando você prospera. Mas quando começa a dar tudo errado, você cai fora, você abandona o barco. É mais ou menos assim. Enquanto a sua igreja está cheia, enquanto a igreja está lotada, grupo de louvor, pastores, diácono, presbítero, a igreja crescendo, você está no meio pulando. Mas quando começa a acontecer algum problema, um vai saindo, outro vai saindo, outro vai saindo, você quer sair junto também, porque você acha também que aquelas pessoas que tiveram os mesmos pensamentos, você tem que ir junto. Não é mais conveniente aquela igreja. E aquele povo, enquanto Deus era conveniente com ele, estava tudo de bom para ele. Sabe quando o nosso Deus não é conveniente para nós? É quando dá tudo errado. Quando dá tudo errado na nossa vida, Deus não é conveniente para mim e para você. Como é que você quer adorar a Deus? Levanta a mão para o céu, confessa que Jesus é o Senhor. Como diz a palavra de Deus, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessar os nossos pecados. E aí Ele é conveniente para você, tudo bem. Você está indo de vento em polpa. E aí olha só. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade deles. A Bíblia nos relata que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da... Eu vou repetir. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas por que isso? Tem alguma coisa errada, não tem? Lendo essa palavra, você acha que esse versículo se enquadra neles. Parece que quando nós lemos a prosperidade do ímpio, parece que nós não temos prosperidade. A diferença da prosperidade do ímpio para a prosperidade do povo de Deus é porque ele vive em tormentas. E o pouco que Deus nos dá faz o muito para nós sobreviver na paz. Amém? O pouco que Deus nos dá é o suficiente para nós vivermos em paz. Mas os ímpios, cedo serão ceifados. Olha só, escuta só. O salmista dizendo: eu tinha inveja dos ímpios. Porque na realidade, você às vezes olha para um ímpio, o camarada tem um carro do ano, o camarada tem um bom emprego, uma boa família, apartamentos ou vários apartamentos,
não serve a Deus, mas tem. E às vezes quando nós olhamos, nós achamos que Deus é injusto para conosco. Quando nós olhamos a prosperidade de um ímpio que não dá valor a Deus, e nós damos valor, o pensamento que vem para ser julgado é dizer o seguinte: Deus não tem dó de mim. Deus não tem dó de mim, porque aquele camarada, olha só, tem tudo e eu não tenho nada. Mas a Bíblia fala que quem tem Jesus tem tudo, irmãos. É porque ele está sabendo discernir as coisas. Aleluia. Porque o que ele segue se acaba, mas o que está dentro do seu coração jamais se acabará. Essa é a diferença, meus irmãos. Temos que inculcar isso na cabeça. E não tem inveja do ímpio, não tem inveja das pessoas lá fora. Porque Jesus fala que quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Porque dentro da palavra de Deus está escrito que é melhor ter um bocado de paz do que ter uma multidão de coisas e viver no inferno. Porque não tem coisa melhor é você ter uma paz no coração. É você viver em paz dentro da sua casa, dentro da sua família. O ímpio não tem paz. Ele pode ter prosperidade, mas ele não tem paz. Vejo agora uma palavra que quando aquele filho, aquele rapaz rico, chega na presença de Jesus e fala: bom mestre, o que eu te herdar para ter a vida eterna? Aí Jesus falou assim: você tem que guardar os mandamentos, assim, assim, assim. Aí ele falou assim: desde a minha mocidade eu tenho guardado. Era sinal que ele tinha um pouco de idade, não era tão jovem, porque ele se retrata com Jesus da seguinte forma: desde a minha mocidade eu guardo esses mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe, etc, etc. Os mandamentos ele sabia e guardava. Mas Jesus falou uma coisa para ele. A diferença de Pedro, quando Jesus fala para esse jovem, ele fala para esse jovem: então te falta uma coisa. E ele se espantou: o quê? Ele falou: vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois segue-me. Para seguir Jesus, não pode estar o coração nas coisas materiais. Para servir Jesus, tem que estar com a fé nele. Diferente de quando Jesus chegou e falou para Pedro: vem e segue-me. Para aquele jovem rico, ele falou assim: vai, vende tudo que tem e depois me segue. Aleluia. Amém? Amém. Estão me entendendo? Quase caí. Mas eu não caí, mas depois, nesse negócio de eu quase não cair, comecei a olhar para os soberbos, olhar para os ímpios. E aí ele começa a dizer assim: porque não há apertos na sua morte. Ele quer dizer o seguinte: não tem problema com a morte, para ele tanto faz para o ímpio. Se ele morrer hoje ou amanhã, para ele tanto faz. Não tem aperto na morte, ele não teme a morte. Estão entendendo as palavras que eu estou gradativamente falando para vocês entenderem? Ele não tem medo da morte. Aí ele fala assim: eu não temo a morte, não tem aperto na morte. Porque quando você fala para uma pessoa, vamos dizer que está dirigindo, e fala assim para o motorista: olha, cuidado que naquela parte lá está muito escorregadia. Por que a palavra vem primeiro cuidado? Porque pode acontecer um acidente com você. E Jesus está falando hoje para a igreja: cuidado, igreja, anda nos meus caminhos, nos meus princípios, porque cedo vem. Cuidado, porque um de vós pode cair. Cuidado, porque alguém pode se perder. Cuidado, porque alguém pode escorregar. Cuidado, porque alguém pode se desviar. Quando se fala em cuidado é porque pode acontecer, irmãos. E o cuidado é que nós temos que ter para não acontecer. Amém? Então nele não havia aperto de morte. O medo não pairava na sua vida, porque a morte para ele tanto faz. Olha só. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Aonde está a sua força? Nos seus bens, no que ele acredita. Pelo que a soberba, não sei, pelo que a soberba os cerca como um colar e veste-se de violência como de um adorno. Querido, a pior coisa na vida do rico é ele ficar pobre.
Verdade. Amém? Estão entendendo aí? Estou quase na metade, tá? A pior coisa, o rico, ele trabalha dia e noite para ele não ficar pobre. Porque ele tem horror a pobre. Ele não pode ficar pobre. Então ele está entrelaçado na sua mente. Dia e noite, aquilo perturba ele, porque ele não pode ser pobre. Entrelaça no seu pescoço. Daqui para cima, entrelaça o que? Na sua mente. Daqui para cima, o colar está aqui. O colar não se usa aqui? É, não é? No colar. Então, entrelaça a sua mente, a sua cabeça. Então, na cabeça dele está dessa forma: não posso ficar pobre. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ganhar mais. Eu tenho que aplicar mais. É dia e noite. É verdade. Estão entendendo, irmãos? Amém? Os olhos deles estão inchados, quer dizer o seguinte, estão abertos, bastante abertos, de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Então ele começa a imaginar. Quando as pessoas que têm dinheiro imaginam muita coisa, querem fazer muitas coisas, imaginam. É como se você tivesse comprado um terreno, como o pastor foi bem feliz em dizer. Vem primeiro o que? O agrônomo, para olhar primeiro a terra, para ver se aquela terra tem sustentabilidade de um prédio de não sei quantos andares. Aí vai fazer uma escavação, eles tiram o que? Vai o engenheiro, tá? O agrônomo pega e faz uma análise da terra. É, não é? E aí, fazendo aquela análise da terra, em cima daquilo, ele vai fazer um projeto. E aí entra a parte de engenharia. E eles estão sempre pensando em ter mais. Sempre pensando em ter mais. Isso não para. O colar que está sobre o seu pescoço é como se fosse a mente que não para de pensar. E eles querem mais projeto. Eles querem mais dinheiro. Eles querem mais poder. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Se tiver de tirar um dinheiro seu, ele vai tirar, ele vai te oprimir para pegar o que você tem, porque ele quer mais dinheiro. Ele vai oprimir você. Você quer ver uma coisa? Pede um dinheiro emprestado para um agiota. Pede um dinheiro emprestado para um agiota, para você ver a dificuldade que acontece depois. Um dia antes de você pagar, ele já está lá passando com a motozinha na sua porta. Ó, amanhã, hein? Amanhã é dia, hein? E se você não tiver? Ele vai te oprimir. Quem tem dinheiro oprime a quem não tem nada. O ímpio é assim. Ele é opressor. Ele é má. Porque a visão dele, a gordura dos seus olhos estão em coisas terrenas. E Deus está te alertando, cuidado. Coloque os teus olhos nos lugares espirituais. Porque cedo vem. A Bíblia nos diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Presta atenção. São arrogantes, são. Ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhe espreme. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Querido, Deus conhece a sua vida melhor do que você. E não vai conhecer a vida do ímpio. Outro dia eu perguntei aqui e falei aqui: por que Deus deixou Paulo ser cortado a sua cabeça? Por que Tiago foi cortado no meio? Deus não tinha poder de mandar parar essa situação? Tinha ou não? Tinha. Paulo, pregador da palavra de Deus, homem que se tornou
nato em pregar a palavra de Deus. E agora ele, nas suas cartas paulinas, ele fala assim: escrevo-vos com letras grandes, porque o meu tempo está próximo. Já não enxergava muito bem, estava no calabouço, estava em Roma, quando ele escreve uma das últimas cartas lá para Timóteo. Estavam prestes a matar ele. E Jesus não sabia? Deus não sabia? Deus sabia. E por que deixou acontecer? Deus. Ou você acha que Paulo era menor do que você? A Bíblia fala que Paulo tinha as mesmas paixões, que era homem com as mesmas paixões que nós. Aí nós olhamos para Deus e queremos ensinar Deus a conduzir as suas decisões, e queremos questionar Deus pelo homem que pregava a sua palavra, que cria em Deus, e começamos a questionar Deus: por que Deus você fez isso? Por que você deixou? Querido, eu quero só dizer uma coisa para você nessa noite: você com problema, sem problema, vivo ou morto, você é de Deus. Amém? Amém? Você com problema, sem problema, vivo ou morto, você é de Deus. Não importa, importa que você é de Deus. Pastor Fidelis, que era da igreja Presbiteriana Renovada, foi lá da Vila Campestre, um homem muito sábio, estava morando lá no Vale da Bênção, foi nosso pastor. E quando ele está atravessando aquele lugar que é muito perigoso, lá Castelo Branco, ele foi atravessar muito rápido, mas ele atravessou muito rápido que a carreta que estava vindo, ele achou que a carreta passando, ele ia conseguir passar na frente do carro que estava vindo. Muito pelo contrário, ele avançou demais e bateu na carroceria do carro e ali faleceu. Deus não poderia ter guardado esse homem? Deus não poderia ter agido de outra forma? Ter mudado, sincronizado totalmente diferente aquela situação? Mas não, ele permitiu. Querido, em qualquer situação que seja, boa ou ruim, você é de Deus. Deus está te guardando, Deus está te livrando, sabe do que? Da eternidade de ir para o outro lugar. Mas Ele tem amor na morte dos salvos. Não importa de jeito que você vá, importa que você está salvo e pronto, acabou. Amém? E eu ficava muitas vezes questionando por que Deus deixou. E Deus falou que Paulo vivo ou morto, Paulo era dele. Mas por que Deus deixou então? Deus não poderia pegar o rei lá e mudar? Não. Agora, por que Ele deixou vivo o rei? Sabe por que Ele deixa os ímpios viver até um pouco mais? É porque é a oportunidade que Deus está dando para eles se salvarem. Por isso que a gente não pode julgar os ímpios, porque os ímpios estão na porta de se arrependerem. Amém? Amém. Estão no caminho de se arrependerem. Então, queridos, nós temos que orar por eles, porque eles têm a oportunidade de se arrepender. E aqui nós estamos no privilégio de orar por eles. Você tem o privilégio de orar por eles para que eles se salvem. Essa é a diferença da justiça de Deus para conosco. O entendimento, a gente entende que é injustiça de Deus deixar acontecer certas coisas aos homens de Deus, mas não. Nós só vamos compreender depois que nós passarmos por muitas coisas. E olha só, eis que esses são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumenta as riquezas. Quer dizer que eles estão seguros pela sua riqueza. A Bíblia fala que aonde está o teu coração, aonde está a tua riqueza, ou então onde está a riqueza está o teu coração. O tempo todo o ímpio, ele está nas coisas dele. O tempo todo a preocupação não é
com outras coisas a não ser com o que ele deu. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavando as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E se eu disse, no 15, se eu disse, também falarei assim: eis que ofenderei a geração de teus filhos. Está falando sobre Israel. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Quando o salmista tentou entender a prosperidade do soberbo, do ímpio, perturbou, porque ele não entendia por que ele sofria, por que ele não tinha e o outro tinha. Ele adorava a Deus, o outro não adorava e tinha. Não dá para entender, não dá para compreender, não dá para entrar na mente. E ele se perturbou com o ímpio, se perturbou. Deixa o ímpio no caminho dele. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Querido, para você entender alguma coisa de Deus, da palavra de Deus, você tem que entrar no santuário. Agora começa a ficar mais difícil para nós, porque nós achamos que sabemos. A gente quer entender a palavra, nós ficamos lá fora, mas Deus nos convida a entrar no santuário dele. Queremos entender a profundidade entre linhas, queremos entender lá fora, mas Deus está chamando nessa noite para nós entrarmos dentro do santuário dele. Porque se nós não entrarmos, não vamos entender aquilo que Deus quer que nós entendemos. Temos que entrar no santuário. Aleluia. E olha só, certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terror, mas é por um momento só. Aquilo não aflige muito ele pensa rapidamente, aquilo não perturba ele muito pouco. No outro dia ele esqueceu do que ele se lembrou. É como muitas vezes nós vemos aqui na Bíblia, vem aqui, nós ouvimos uma palavra e depois vamos embora e depois nós esquecemos. E aquela palavra foi passageira, ela não fez um efeito colateral em nossas vidas. É verdade. E a palavra de Deus, ela corta dos dois lados, ela tem dois pesos e duas medidas, ou você é ou não é, ou você aceita ou não aceita, não existe metade. Eu estava falando com o irmão, eu falando assim: olha, na vida do Senhor, eu comentei com ele, os verdadeiros cristãos vão subir, esses vão subir, e os que ficarem, tem muitas pessoas que falam que os desviados, quem ficar não é desviado, quem ficar é ímpio, porque quem aceita Jesus não desvia, amém? Quem tem Jesus como verdadeiro Deus não desvia. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas ele tem uma promessa de Deus na vida dele. Ele vem se arrastando aqui para a igreja, mas ele tem uma fidelidade com Deus. Fala assim: eu quero ir lá para cima, eu quero dar onde está Deus, eu não abro mão do meu Deus. Quem ficar não vão ser desviados, quem ficar é ímpio. É no coletivo, Deus trata essas pessoas como no coletivo. Quem ficar, ficou, já era. É não abrir e fechar de olhos.
Então aquilo não dá tormento para ele. É como se passasse uma noite e no outro dia ele começa tudo de novo. E olha só, é como faz um sonho. O que acorda assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. E fiquei bruto. O salmista falou que ficou bruto, ignorante, com raiva, porque não entende o que o ímpio tem. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti, um animal irracional. O salmista está dizendo que ficou perante Deus como um animal irracional, não entendia nada. Um animal não entende nada, ele não sabe pensar. E o salmista fala que ele ficou bruto, embruteci, fiquei como um animal irracional, não entendia nada. E olha só, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guia-me com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Ele está pedindo lá no santuário. Quando ele entra no santuário, ele fica chateado, mas ao mesmo tempo ele começa a entender. Ele começa a entender. Aquelas palavras saem daquele episódio e agora começa a entrar outras palavras agora, com uma nova referência, com um novo pensamento de pessoas racionais. E agora falou assim: agora eu entendo, Senhor. E aí ele começa agora a pedir misericórdia a Deus: segura na minha mão. Mas para que isso venha entender, tem que estar dentro do santuário. Jesus fala assim: vinde como estáis. Ninguém se limpa lá fora e entra na igreja. O camarada entra aqui, pecador, de todos os tipos. Mas quando ele chega aqui dentro do santuário, há uma promessa de mudança na vida daqueles que entram no santuário. Mas precisa entrar na presença de Deus. Caso contrário, Deus não pode fazer nada. Precisa entrar dentro do santuário. Aleluia. E olha só, quem tenho eu no céu, senão a ti? Aí ele começa agora a entender. Os pensamentos agora não são mais o mesmo. Parece que aflora o seu pensamento. E agora ele está dizendo aí, quem tenho eu no céu senão a ti? Ele quer dizer assim: não há outra pessoa no céu, no seu Senhor. E aí ele começa a dizer o seguinte: não há ninguém na terra que deseja que eu desejo além de ti. Estão entendendo, irmão, essa palavra? Não há ninguém que deseja nessa terra mais do que eu ficar perto de ti. Alegrei-me quando vamos. Não há ninguém na terra que não deseje a ti a não ser eu. Olha as palavras mudando. Enquanto ele desejava algo dos ímpios, agora entrou no átrio do Senhor. Deus começa agora a falar com ele. Ele começa a ter uma nova visão. E agora ele não fala mais das coisas terrenas. Agora ele começa a falar das coisas espirituais, das coisas lá do alto. E começa dizendo: o Senhor está no céu, mas não tem uma pessoa nessa terra que não deseje eu estar contigo. Está entendendo o desfecho da coisa? E olha só, a minha carne, no 26, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu e a minha porção para sempre. Mudança total. Aqui fala de mudança.
a minha porção agora, o que eu penso agora. O meu coração está cheio de quê? Da porção de Deus, da porção da palavra de Deus. Outrora estava soberbo, outrora quase escorreguei, mas quando eu entrei no átrio do Senhor, os meus pensamentos foram outros. Eu quero dizer, meu querido, nessa noite para você, porta fechada também é bênção de Deus. Aleluia. Porta aberta é bênção de Deus, e porta fechada também é de Deus, porque aquilo que Deus tem para nos dar é muito mais além do que nós recebemos, que nós possamos imaginar. Ele sempre nos surpreende daquilo que Ele quer nos dar. Amém? No 27 ele fala assim: pois eis que o que se alongam de ti. A palavra aqui, quando ele está falando se alongam, ficam longe de ti, perecerão. Olha só, se alongam, está longe de ti. Aí já tem uma afirmação: perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que desviam de ti. 28. Mas para mim, olha já o pensamento dele, olha como ele virou. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. O ímpio se aproxima de Deus? Não. Ele só pode se aproximar se ele tiver uma situação que o dinheiro dele não compre. Mas se o dinheiro dele não der, ele vai se aproximar de Deus pedindo misericórdia. Mas se Deus curar ele corre para o seu dinheiro. Mas no natural o ímpio não corre para Deus. E agora ele falando assim: pus a minha confiança, olha o salmista dizendo, agora eu pus a minha confiança no Senhor Deus, amém? Para anunciar todas as obras, amém? Todas as obras. Olha dentro do átrio o que você aprende. Olha dentro da igreja o que você pode aprender. Uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra que a sua situação ela é muito pequena pela palavra que você está recebendo hoje. E no 29, aliás, no 29 não tem, né? Só o 28. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, e pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as obras. Enquanto você não compreender você não conhecer o seu Deus, saber que tamanho de Deus que você serve, e você não entrar no átrio, você nunca vai se apaixonar por Deus. Porque se você ficar lá fora, você vai só ouvir. Se você entrar, você vai participar. Se você entrar e ficar só lá fora, você apenas vai ouvir. Mas se você entrar, você vai participar. E aí, olha só, mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Quem se aproxima de Deus aprende com Deus. Quem se aproxima de Deus tem experiência com Ele. Quem se aproxima de Deus não precisa ficar de olho no ímpio. Quem se aproxima de Deus faz a obra de Deus. Quem se aproxima de Deus não precisa se preocupar do dia de amanhã. Olha os lírios do campo, está aí, ó, lindo. Olha os pássaros. Olha os pássaros. E Deus dá alimento para ele todos os dias. E incrível, quando é o amanhecer, há um canto de todos os pássaros. Você trouxe o celular? Trouxe? Põe naquele canto para mim. Você sabe onde está? Consegue? Está no... Hoje à tarde, antes de vir embora para cá, eu deitei na minha cama, lá no sítio, e olha o que dá para o Fábio colocar lá, por gentileza.
para você ver a alegria dos pássaros. Quando está de manhã, ele levanta louvando a Deus. Sabe por quê? Sabe por que os pássaros levantam? Cantando. É porque ele sabe que nos seus voos ele vai encontrar alimento. E a alegria passa a contagiar os pássaros. Uns cantam de um jeito, outros cantam do outro, mas só com a finalidade de engrandecer o nome de Deus. Quem se aproxima de Deus tem confiança. Tem confiança que amanhã vai pagar as coisas, sim. Vai chegar dinheiro na tua conta. Se você não confiar, não tem como acontecer. Mas precisa de confiança. Precisa de confiança. E Deus está te chamando hoje para você confiar nele. E está te falando hoje. Olha só. Olha que coisa maravilhosa. Isso foi à tarde, aproximadamente umas 2 horas da tarde. Eu estava deitado, com o vidro da janela aberto, não sei, olha aí, tá vendo? Vocês não vão ver eu, mas olha, isso era lá onde eu estava, 2 horas da tarde. Olha o barulho dos passarinhos e a chuva caindo. Olha, estavam alegres ou não? Olha a euforia que eles estavam fazendo ali. Lá fora não dá para ficar. Lá fora você só escuta. Aqui dentro você aprende. Amém? Amém? Eu quero cantar um louvor. Em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor. Quero agradecer por todos que vieram nessa noite. Agradecer pelo meu irmão Eli, né? Ele é a família do meu irmão, o Eli, ele é meu irmão. Ele é branco assim porque nasceu de manhã, tá? Mas é meu irmão, pai do meu pai, mãe da minha mãe, tá tudo aí, ó, tá? Tem a minha cunhada tá aí, tá os meus 2 sobrinhos, tá? Tudo mais alto do que o pai, tá vendo? Né? Todos eles mais altos, a mãe sempre é pequena, né? Mas é a guerreira do bando, tá? Ela é a guerreira do bando, né? Então, muito obrigado por ter vindo, pessoal da Capeste. Amanhã eu convido você para estar lá, tá? A missionária Cristina que vai ministrar em nossos corações, né? E já está tudo combinado. Então, eu gostaria que você não deixasse de ir, tá? Nós vamos cantar um louvor e assim, eu vou... Nós vamos cantar um louvor que diz assim: perto quer estar. Põe na tela. Junto aos teus pés. Não poderia deixar de cantar este louvor, porque é no átrio que nós temos que ficar. Se nós estamos no átrio, Jesus está na presença, né? Amém? Você pode adorar o Senhor. O último louvor dessa noite aqui, que nós estamos cultuando a Deus, ele começa dizendo assim: vamos lá. Perto quero estar, ó Senhor, junto a teus pés, pois prazer maior não há. Esse prazer que eu quero falar para você é no átrio do Senhor, que me endereça. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós mudamos os nossos pensamentos. Tudo que está dentro de você, muitas vezes, não é aquilo que você quer pensar. Quero te ofertar. Mas ainda eu sei.
Tem alguém aqui no nosso meio que precisa decidir? Porque a casa do Senhor, ela tem lugar para todos, né? Tem lugar para todos. Para encerrar, quero dizer, lá fora você escuta, aqui dentro você participa. Amém? Aplauda o Senhor, pastor. Obrigado pela paciência, pode sentar. Amém. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão presbítero Valmir com essa palavra essa de edificação que veio para nos edificar. Vamos falar com Deus. Querido e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua presença, ó Pai, nós colocamos as nossas vidas, Pai, em agradecimento a tudo que o Senhor tem feito esta noite neste lugar. Permita que possamos tornar aos nossos lares debaixo das Tuas mãos. Livra-nos, ó Deus, de todo embaraço, de toda malignidade, ó Deus, que possamos ter um término de noite abençoado, ó Deus, este evento, o qual estaremos realizando no próximo domingo, Senhor, juntamente com a Tua igreja. Dá-nos, ó Deus, da sabedoria, dá-nos, ó Deus, ó Pai, aquilo que precisamos trazer de execução para que este evento, Pai, aconteça da maneira a qual o Senhor já tem depositado sobre os nossos corações. Papai, fique conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Só uma lembrança, irmãos, que no próximo domingo não haverá culto aqui na igreja devido a este evento, porque praticamente as mulheres aqui da igreja estavam todas presentes, então estão lá como a gente realizar um culto. Precisar levar também, então vai ficar muito desfocado. Mas no sábado haverá um culto aqui e nosso irmão presbítero Walter estará responsável pelo culto no próximo sábado, tá? Mas no domingo não haverá culto. Põe a mão sobre o seu coração e assim nós estaremos sempre lembrando a bênção apostólica sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as duas comunhões do Espírito Santo de Deus seja depositado sobre toda a igreja, hoje e para todos sempre, em uma só voz. Amém! Se Deus é por nós, a vitória é nossa. Deus abençoe a vida dos irmãos. Assim